O milionário jogou a comida no chão, e o que ela fez com o prato ninguém superou. O salão cheirava perfume caro e carne grelhada. As taças tilintavam em sinfonia falsa, e os risos soavam altos demais, como quem precisa provar que tem motivo para rir. Era noite de gala na mansão Monteiro, o tipo de evento em que até o ar parecia pedir licença para entrar. Mas no meio daquela ostentação toda, havia uma mulher que não pertencia ali. Pelo menos era o que todos pensavam. Maria das Dores, 52 anos, pele retinta, olhar sereno e mãos de quem aprendeu a carregar o mundo sem deixar cair. Era a cozinheira da casa. Trabalhava ali há quase 10 anos e conhecia cada fresta, cada tempero, cada ruído do piso de mármore. Era o tipo de mulher que transformava farinha e afeto em banquete e que sorria até quando o coração pesava. Mas naquela noite, o riso não vinha. O jantar é em homenagem ao aniversário do patriarca, Rogério Monteiro, empresário, milionário e dono de uma arrogância que andava com ele como sombra. O homem era temido pelos funcionários e bajulado pelos convidados. Achava bonito humilhar, achava elegante ridicularizar. Maria observava tudo de longe, de dentro da cozinha, pela pequena janela de serviço. Via os garçons circulando como fantasmas, servindo pratos que ela mesma preparara, e pensava no contraste cruel entre o luxo da mesa e o vazio que sentia ao pensar no próprio filho, Jonas, que morava no interior, batalhando para terminar o curso técnico. Ela respirou fundo, apertou o pano contra o avental e tentou se concentrar. A última travessa estava pronta. Filé ao molho de vinho, com batatas douradas e legumes assados. Um prato que Rogério havia pedido pessoalmente e exigido sem erro, como nos restaurantes de Paris. Quando Maria colocou o prato na bandeja e chamou o garçom, ouviu a voz dele ecoando da sala. "Manda a cozinheira trazer esse, quero ver se ela sabe o que é paladar de gente fina." O garçom hesitou, mas ela mesma respondeu, em tom calmo: "Eu levo." Limpou as mãos, ajeitou o lenço no cabelo e saiu. O salão parou por um instante, como se o tempo tivesse prendido o fôlego. Maria entrou em silêncio. O vestido preto simples, o avental limpo, o olhar firme. Caminhou até a mesa longa, cheia de cristais e guardanapos dobrados como flores. Colocou o prato diante de Rogério. "O filé que o senhor pediu, feito do jeitinho que gosta." Ele levantou uma sobrancelha, olhou o prato como quem examina algo indigno de estar ali e disse com um meio sorriso torto: "Do jeitinho que eu gosto." E deu uma risada seca. "Veremos." Pegou o garfo com exagero teatral, cortou um pedaço, pequeno, e mastigou devagar. Os convidados observavam, cúmplices da crueldade. Ele então olhou para ela e disse: "Interessante. Sabe o que tem aqui?" Maria respirou fundo. "Amor e tempero, senhor." Ele deu uma risada alta. "Tem pretensão, isso sim." E antes que alguém reagisse, ele virou o prato e deixou a comida cair no chão. O som do prato se quebrando cortou o salão como uma faca. Alguns convidados prenderam ar. Outros fingiram que não viram. A esposa dele, Alice Monteiro, abaixou a cabeça constrangida. E Maria ficou ali, parada, o olhar fixo no chão, o rosto queimando de vergonha. Mas não de raiva. Era outro tipo de calor, o que vem quando a dignidade é testada e o sangue clama para não se calar. Rogério levantou a taça e rindo completou: "Cozinheira que não aguenta crítica devia voltar para o fogão de casa. Aqui é outro nível." O riso dele ecoou entre as paredes altas e o salão voltou ao burburinho disfarçado. Maria se abaixou, recolheu os pedaços do prato, limpou o chão com calma e respondeu, sem erguer a voz: "O senhor tem razão, doutor. Aqui é outro nível mesmo. Só não sei se é para cima ou para baixo." Ele fingiu não ouvir, mas os olhos dela, firmes, já diziam tudo o que a boca poupava. Ela voltou para a cozinha em silêncio. As colegas olharam assustadas. Uma delas, Rosa, tentou consolá-la. "Mulher, deixa pra lá, a gente assim vai pagar com o próprio orgulho." Maria respondeu baixinho: "O orgulho dele não me fere. O que me fere é o chão onde jogou minha comida." E ficou ali, parada por um instante. Depois lavou as mãos, tirou o avental e foi embora, deixando para trás o cheiro do tempero e o gosto amargo da humilhação. No dia seguinte, a notícia se espalhou entre os funcionários. Dona Maria pediu demissão. Ninguém acreditava. Ela nunca faltava, nunca reclamava. Era a alma da cozinha, o coração da casa. Mas era verdade. Enquanto o Rogério se gabava na varanda, dizendo que ensinara uma lição, Maria caminhava até a portaria com a cabeça erguida e uma mala pequena. A roupa simples, o passo calmo,
O segurança tentou disfarçar o desconforto. A senhora vai mesmo embora, Dona Maria? Vou sim. Não é lugar para quem cozinha com alma. Quer que eu chame um carro? Ela sorriu de leve. Não precisa. O destino sabe o caminho. Saiu sem olhar para trás. O tempo passou. Meses depois, a Mansão Monteiro preparava outro evento. Uma confraternização para empresários internacionais. Mas dessa vez, algo estava diferente. A nova equipe de cozinha não dava conta. O tempero parecia morto, o cardápio frio. Alice, a esposa, andava aflita. Rogério, essa comida tá horrível. Comida é comida, Alice. Que eles comam e finjam que gostaram. Ela suspirou. Você não entende? A casa ficou sem vida desde que a Maria foi embora. Ah, aquela mulherzinha. Exagero seu. Mas o universo não gosta de quem ri da bondade. Naquela mesma semana, uma empresa de catering de alto padrão foi contratada para um jantar beneficente no clube da cidade. O nome da chefe principal estava no convite, em letras discretas. Maria das Dores. A notícia correu rápido. Diziam que ela tinha aberto um pequeno restaurante em parceria com o filho, o Casa do Tempo, um espaço acolhedor onde servia pratos brasileiros com afeto e poesia. O lugar cresceu, virou sucesso entre críticos e foi convidado a fornecer o menu do evento. Rogério nem notou o nome, mas, quando entrou no salão do clube, o cheiro o fez parar. Era o mesmo aroma de antes, o perfume do alho e do louro dançando no azeite, o mesmo cheiro que ele um dia chutou para o chão. Ele olhou para o centro do salão e viu Maria, vestida de branco, lenço dourado na cabeça, coordenando a equipe com voz firme e sorriso calmo. Parecia uma sacerdotisa do sabor. O garçom serviu o primeiro prato, o mesmo filé ao molho de vinho. Os convidados elogiaram em coro. Rogério cortou um pedaço, provou e ficou em silêncio. Alice o olhou de lado. Tá tudo bem? Ele engoliu seco. É igual. Igual o quê? Igual ao que ela fez. A esposa sorriu, sem piedade. Talvez porque foi ela quem fez? Ele levantou os olhos surpreso. E ali, diante de todos, viu Maria, caminhando em sua direção. O salão inteiro silenciou. Ela parou diante dele, o mesmo olhar calmo de sempre. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. Ela colocou diante dele um prato, o mesmo modelo que ele quebrou meses atrás. Mas agora o prato estava decorado com flores comestíveis e uma pequena inscrição de calda de frutas vermelhas. Tudo o que o chão engole, o tempo devolve. Ele baixou o olhar. O silêncio era mais pesado que o mármore do salão da mansão. Os convidados fingiam não olhar, mas cada um sentia o peso do instante. Maria então falou, com voz baixa, firme e doce. A comida que o senhor jogou fora alimentou muita gente depois que saí daquela casa. Abri meu restaurante com o mesmo prato que o senhor desprezou. E hoje, ele paga o estudo do meu filho. Ela deu um meio sorriso. Deus é o único dono de mesa que nunca falta com respeito. Ele continuou calado. O rosto, antes cheio de arrogância, agora parecia o de um menino diante de uma lição que não entendeu a tempo. Maria deu um passo para trás e completou. A diferença entre a fome e a soberba é que a fome ensina. E saiu. O salão explodiu em aplausos discretos, contidos, respeitosos. Mas Rogério não conseguiu comer mais nada naquela noite, porque o sabor que ficou na boca dele era o gosto do próprio arrependimento. Se essa história te fez sentir, se te lembrou que dignidade não se dobra nem diante do poder, deixe o seu comentário agora. Conta pra mim, o que você faria se estivesse no lugar dela? E se acredita que respeito é o tempero mais caro do mundo, deixa seu like e se inscreve, porque tem histórias que o tempo serve de volta, e o prato da vida nunca esquece o gosto da justiça. Naquela noite, o nome de Maria das Dores voltou a circular pela cidade como um vento antigo que encontra o próprio rastro. O vídeo da cena, gravado por um dos convidados, viralizou antes mesmo que o jantar terminasse. Nas redes, os comentários se multiplicavam. Essa mulher é um monumento. Ela não precisou gritar para vencer. Justiça tem cheiro de tempero e som de panela. E enquanto o país inteiro compartilhava a história, Maria voltava para casa em silêncio, dentro de um carro simples, olhando pela janela as luzes da cidade como quem observa o passado passando devagar. O filho, Jonas, esperava no portão do pequeno restaurante. Mãe,
Foi mesmo ele? Foi, meu filho, disse ela com voz serena. E foi a primeira vez que vi um homem rico engolir o próprio orgulho em silêncio. Jonas sorriu. E o que a senhora sentiu? Ela pensou por um instante. Paz. O tempo se encarrega de tudo. Eu só servi o prato. No dia seguinte, o Casa do Tempo amanheceu com fila na porta. Gente de toda parte queria provar o tal filé ao molho de vinho, o prato que virou símbolo de dignidade. Repórteres, críticos gastronômicos, vizinhos, até ex-colegas da mansão apareceram. Rosa, a antiga ajudante, se aproximou com os olhos marejados. Eu sabia que a senhora ia vencer, Dona Maria. Não venci, Rosa. Só cozinhei com verdade, respondeu ela secando as mãos no avental. O resto foi o apetite de Deus. O salão ficou pequeno, mas o que as pessoas não sabiam é que cada detalhe daquele lugar carregava uma lembrança. A panela de ferro era a mesma da casa da mãe dela. A toalha bordada era presente de casamento. E no canto, sobre uma prateleira, havia um prato restaurado, o mesmo que o milionário jogara no chão. Ela mandara colar, pedaço por pedaço, e o transformara em vaso de flores. Um símbolo silencioso de que nada que é feito com amor se perde. Só muda de forma. Enquanto isso, na mansão Monteiro, o clima era outro. Os negócios iam bem, mas o ar parecia pesado. Alice, a esposa, olhava para o marido como quem olha uma ruína que já não quer reconstruir. Sabe, Rogério, tem gente que perde dinheiro. O senhor perdeu respeito. Ele não respondeu. Apenas acendeu o charuto e ficou olhando o jardim, tentando ignorar o buraco que a vergonha abriu por dentro. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Nos dias seguintes, começaram a chegar cartas, mensagens, até flores, todas endereçadas à mansão. Não para ele, mas para Maria. E todas traziam a mesma frase escrita à mão. O prato que o senhor jogou fora alimentou a alma de um país. A ironia o feria mais do que qualquer manchete. Uma semana depois, Rogério entrou no carro e foi até o restaurante dela. Sem seguranças, sem aviso, sem arrogância. A placa Casa do Tempo balançava suave com o vento da tarde. Maria estava sentada num banco de madeira, anotando pedidos. Quando viu, não se surpreendeu. Apenas tirou o avental e caminhou até ele. Boa tarde, Dr. Rogério. Boa tarde, Dona Maria. Ele parecia outro homem. A voz mansa, o olhar cansado. Eu queria me desculpar. O senhor veio tarde, mas veio, respondeu ela, calma. Eu fui cruel. Foi humano, só não foi justo. Ele abaixou a cabeça. Posso pelo menos pagar pelo prato? Já foi pago. Como assim? A humilhação que o senhor me deu virou alimento e alimentou mais gente do que o senhor imagina. Ela olhou para dentro do restaurante. Tá vendo aquele rapaz ali? Apontou para o filho, atendendo clientes. Ele se formou com o dinheiro que o senhor achou que eu nunca teria. Rogério respirou fundo, a voz embargada. A senhora devia me odiar. Eu devia, mas prefiro cozinhar. O ódio queima mais do que o fogo da panela. Ele assentiu. O mundo inteiro viu. E ainda bem. Às vezes é preciso que o mundo veja para entender que respeito é o único tempero que não pode faltar. Por um momento, o silêncio foi o único diálogo possível. E no rosto dele, uma lágrima tímida desceu. Ela quebrou o silêncio com delicadeza. Quer almoçar, doutor? Ele hesitou. Eu não mereço. Merecer ninguém merece, mas comer é coisa de gente viva. E a vida sempre dá segunda chance. O garçom trouxe o prato. O mesmo filé, o mesmo cheiro, mas agora servido com um ramo de alecrim no topo. Ele olhou para ela, confuso. Alecrim? Alecrim é para lembrar. Do quê? Do que o senhor foi e do que pode escolher ser depois. Ele comeu em silêncio e, ao final, deixou uma nota sobre a mesa. Quando ela pegou, viu que não era dinheiro. Era uma carta. Obrigado por não devolver o mal. Eu joguei comida no chão e o mundo me serviu humildade. Hoje entendo que a fome mais difícil de saciar é a de perdão. Maria dobrou o papel, guardou no bolso e apenas respondeu: que o senhor se alimente disso, doutor. As semanas seguintes consolidaram o que ninguém imaginava. O Casa do Tempo se tornou referência nacional. Programas de TV, chefes renomados, colunas de jornal, todos queriam ouvir a história da cozinheira que respondeu à humilhação com elegância. Mas ela não dava entrevistas. A voz que precisa ser ouvida é a da panela,
dizia, sorrindo. E continuava a mesma, cuidando de cada detalhe, provando cada tempero, lavando as próprias mãos antes de servir. O prato quebrado continuava lá, agora com uma plaquinha embaixo. Aqui renasceu o respeito. 1 ano depois, durante uma cerimônia gastronômica em São Paulo, Maria recebeu o prêmio Alma Brasileira de Culinária. No palco, com o microfone nas mãos, disse: "Eu não sou chefe, sou cozinheira. Eu não fiz curso fora, fiz a vida aqui dentro", e apontou para o peito. "Aprendi que o prato mais bonito é aquele que nasce da dor e serve amor no lugar dela." A plateia se levantou. Aplausos longos, sinceros. Entre os convidados, escondido na última fileira, Rogério Monteiro aplaudia de pé, com os olhos marejados. Na volta para casa, Maria sentou-se no quintal, olhou para o céu e pensou na mãe. "Tá vendo, mãe? Aquela menina que aprendeu a cozinhar no fogão de lenha fez bonito." Jonas se aproximou e colocou o troféu ao lado do vaso com o prato colado. "A senhora venceu. Eu vivi, meu filho. É diferente." Ele riu. "Mas o mundo inteiro tá falando da senhora." "O mundo fala demais, Jonas. O importante é o que ele come." E ficaram ali, os dois, em silêncio. O cheiro do feijão com alho subindo no ar, o rádio antigo tocando baixinho. A casa respirava paz. Na manhã seguinte, Maria abriu o restaurante mais cedo. Encontrou uma cesta sobre a porta. Dentro dela, flores brancas e um bilhete. "Para a mulher que me ensinou o sabor do respeito. Que Deus te multiplique, assim como você multiplicou o bem. R.M." Ela sorriu. Não de vaidade, mas de gratidão. Colocou as flores num vaso e deixou no balcão, ao lado da placa com o nome do restaurante. Depois, olhou para o espelho, ajeitou o lenço dourado e disse para si mesma: "Tem gente que joga o prato fora e tem gente que transforma os cacos em altar." Se essa história te tocou, se você acredita que respeito é o ingrediente mais nobre que existe, deixa seu comentário agora. Conta pra mim, você teria feito o mesmo que ela? E se acredita que dignidade nunca se serve fria, se inscreve no canal e deixa o like. Porque às vezes, o mundo precisa ver que o perdão também pode ser um banquete. Alguns servem poder, outros servem amor. E o amor, quando é verdadeiro, alimenta até quem um dia o desperdiçou. Fim.